está aí, como você comentou aí, conversando aí com as pessoas que estão aí no local onde eu, né, passei uma fase muito boa da minha vida aí, né, me formei também na Federal, né, e né, tentar trazer alguma coisa aí da minha experiência de vida aí, bem desatualizado, né? Faz bastante tempo já que eu saí aí da universidade, com certeza vocês estão muito mais avançados aí nos dias atuais, mas eu acho que aí com o que a gente tem vivido na nossa experiência, nossa caminhada aí pelos desafios da vida, acho que talvez possa trazer alguma coisa que isso agregue, né? Que isso traga de bom aí na vida diária e no futuro do trabalho de vocês aí, né? Procurei colocar de uma forma assim bastante ampla aí a montar a apresentação. Eu espero que daí no final aí todo mundo possa sair agregando, somando alguma coisa aí na, na vida de cada um aí, né? Vou começar falando então rapidamente, a gente acabou perdendo um pouco de tempo aqui para iniciar e agora foi um pouquinho de tempo para fazer funcionar aí, mas agora acho que está engranado. Então, uma rápida apresentação minha aí, né? Sou engenheiro eletricista, formado aí na Universidade Federal, tenho uma carreira na Copel aí de um pouquinho mais de 36 anos, né? Trabalhei em diversas áreas dentro da empresa, né? Praticamente todas as áreas, distribuição, na transmissão, na presidência. Hoje sou conselheiro do CREA do Paraná, pelo Instituto de Engenharia do Paraná, e também sou presidente da Associação Paranaense de Engenheiros Eletricistas, né? Então já tive representando pelas duas instituições. Eu agora saí da Copel, questão de uns 2 anos, porque mais 2 anos, em razão aí de incentivos aí que a empresa deu para, né, a gente poder sair da empresa, e hoje atuo como consultor na área de energia. Vou tentar ganhar um pouquinho mais de tempo, recuperar esse tempo aí que a gente perdeu aí. Começando primeiro, né, eu quero ver se coloco primeiro coisas que vão interferir no mercado de trabalho de todos vocês, falar um pouquinho do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, falar um pouquinho da nossa Associação Paranaense de Engenheiros Eletricistas, e devo dar talvez a minha opinião aí sobre o que a gente enxerga aí em termos de mercado de trabalho, né? Então, falar primeiro para vocês sobre o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, né? Coloco primeiro o que é um conselho profissional, né? É uma autarquia federal que regulamenta, organiza e fiscaliza o exercício de determinadas profissões. Então, até coloco, a gente, né, está habituado aí a ver o Conselho Federal de Medicina, tem o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né, de Administração, de Enfermagem, então existem vários outros conselhos. E na nossa profissão, a gente tem o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, né? Então, ele é um conselho profissional responsável pela regulamentação e fiscalização, né, da engenharia, agronomia, geociências e meteorologia. Então, o Conselho Federal é que emite resoluções normativas que são aplicáveis a todas as profissões e a todos os conselhos em todo o país, né? Existem os conselhos regionais, né? Coloquei até para vocês ali, até como conhecimento, a gente tem aí os conselhos, porque ele tem Paraná, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Minas Gerais, então todos os estados eles têm os seus conselhos regionais. E eles, né, estão todos ligados ao Conselho Federal e prestam atendimento aos profissionais. E trabalham muito com a questão de valorização profissional, principalmente na fiscalização de obras e serviços de engenharia. O grande objetivo é voltado para trazer segurança, né, em obras e serviços. E uma questão que depois eu quero falar um pouquinho com vocês é julgamento de conduta ética e profissional. Não que eu queira dizer que tem algum problema, mas que muitas vezes a gente acaba dando alguns escorregões e acaba se incomodando um pouquinho, né? Pouca coisa, né? Então, com relação ao CREA Paraná, o que é voltado aos profissionais, ele faz o registro profissional. Se você vai trabalhar lá num outro estado, vai ter que ter o visto profissional para trabalhar em outro estado. É, Todos os cursos ele tem que ter um registro do CREA, ele faz as anotações na sua carteira e registra os próprios cursos também. Quando altera atribuições, você vai lá, faz um determinado curso, uma outra formação, e você quer ter uma coisa que é muito comum, você faz engenharia elétrica e depois quer fazer um curso de engenharia de segurança no trabalho, você quer atuar nas duas áreas, então tem que ter o registro lá no CREA. Registro de obras, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, e as certidões do acervo técnico.
Com relação às empresas, né, registro de empresas, vistos para execução de obra, alterações de contrato, então toda a movimentação da empresa de engenharia também ela precisa passar pelo CREA, né? Todos aí, quando concluírem o seu curso, né, para exercer a profissão, vão ter que ter lá a sua carteira, né, do CREA, né? Então, porque para exercer a profissão, tem que estar habilitado perante o CREA Paraná. Então, você vai, logo que se formar, vai ter que solicitar aí a carteira lá para o CREA Paraná e aí vai ter essa carteira bonitinha agora, né, bem moderna aí que está sendo colocada. Uma questão que é bem importante a gente observar aí no exercício diário, na vida diária, principalmente quem for trabalhar aí com... A gente vai falar mais para frente aí, mas construções, for trabalhar com usinas solares, usinas eólicas ou qualquer outro tipo de geração de energia, é importante que saiba e tome um cuidado bastante grande com relação à anotação de responsabilidade técnica, né? Ele é, assim, falando com detalhes, é um instrumento que define o responsável técnico por determinada obra ou serviço. Então, vamos ver, tem lá mais fácil de explicar, um engenheiro civil que está edificando um prédio aí na frente, na sua rua, né? Tem que ter um profissional que é o responsável técnico lá pela parte civil, tem que ter o responsável técnico pela elétrica, um pela hidráulica e assim, né? Então, para definir quem é o responsável técnico por determinada obra, você tem que recolher uma anotação de responsabilidade técnica. Se, por exemplo, você for trabalhar numa empresa e, por exemplo, sai dessa empresa quer usar a tua experiência para trabalhar em outras empresas ou outros empreendimentos, você também pode registrar uma RT lá, que se chama RT de carga e função, que lá você registra as atividades mais importantes que você desempenha dentro da empresa, né? É muito comum, né, quando o comentário que fiz agora há pouco sobre a questão da ética, é muito comum, a gente tem visto nos últimos anos, às vezes as pessoas, né, colegas nossos que acabam se formando, acabam entrando no mercado de trabalho, a gente sabe que o mercado ele muitas vezes pressiona para que a gente faça determinadas ações, né, e muitas vezes a gente, talvez muitas vezes pelo desconhecimento ou na boa fé, às vezes acaba cometendo alguns errinhos no preenchimento dessa RT, e a gente tem visto alguns casos aí que acabam caindo lá existe uma comissão de ética profissional, e elas acabam incomodando a vida da pessoa por causa de um detalhe que, sabe, na verdade não foi proposital, foi apenas um erro. Então, para quem for começar a preencher suas ARTs, é importante tomar um pouquinho mais de cuidado. Quem sabe um dia, se precisar a gente conversar de novo sobre isso, a gente está aí à disposição para bater um papo também, né? E um outro documento que é bastante importante é a certidão de acervo técnico, né? Então, talvez você que for lá vai trabalhar numa área, vou dar talvez um exemplo bem, né, que hoje acontece muito, né? Você vai virar um empreendedor aí, vai acabar construindo painéis de geração distribuída, usinas fotovoltaicas, aí você quer guardar esse histórico, né? Você começa pequeno, começa a crescer, começa a aumentar o tamanho das suas usinas, né? E aí você, para você entrar numa concorrência, para você ter um referencial maior, você vai lá, faz a tua RT de cada um desses empreendimentos e depois você pede lá para o crédito a certidão de acervo técnico. Então, essa certidão ela traz o reflexo de todas as anotações, todos os itens que você colocou nas ARTs. Então, é um documento bastante importante para a vida profissional e faz bastante diferença na hora de você concorrer com outras pessoas que talvez não tenham a tua experiência, né? Só para ter uma ideia como é que é a estrutura do CREA, o CREA tem um plenário, né, onde nesse plenário estão todas as engenharias, engenharia civil, elétrica, mecânica, né, todas as engenharias, todos os representantes. Existem comissões que assessoram os plenários, existem as câmaras especializadas, né? Nós todos que somos da área de engenharia elétrica temos um vínculo com a Câmara Especializada de Engenharia Elétrica. Embaixo disso, né, pode parecer até estranho, mas embaixo
três itens, desses dois níveis aí, está o presidente, né? Então o presidente se sujeita às decisões das câmaras, né? Aí tem diretoria, aí tem os inspetores, que eu vou falar mais para frente, e daí tem o pessoal que trabalha no CREA, né? Que é essa estrutura funcional que está sendo mostrada aí. As câmaras especializadas que existem hoje no CREA são essas, né? Agronomia, civil, elétrica, mecânica e metalurgia, química, geologia e minas, agrimensura e engenharia de segurança do trabalho, e a última, que foi criada aí o ano passado, né, foi a engenharia florestal, aí, que está ganhando cada vez mais uma importância dentro do contexto aí da sociedade. Esse slide ficou bem ruinzinho, né, mas é uma informação que a gente tira dentro do site do CREA, praticamente não dá para ler, mas eu conto para vocês aqui, né, que praticamente 42% dos profissionais registrados hoje são da engenharia civil. O segundo maior grupo é o da engenharia elétrica, né, o nosso grupo aí, né, de engenharia elétrica, e depois temos da engenharia mecânica. Depois, aliás, o segundo, falei besteira aqui. O segundo é a agronomia, depois a engenharia mecânica, né, a nossa segunda engenharia, né, mas é a terceira força do CREA, né, e depois a engenharia mecânica, né. Como é que funciona aí o conselheiro, né? O conselheiro, né, até nós estamos tendo no dia 10, aí estamos teremos uma eleição para o nosso representante no CREA Paraná. Então, as entidades, elas indicam, vou falar mais para frente, as entidades ou as universidades indicam o representante para participar lá do conselho. Tem critérios, tem uma série de passos, mas tem lá os seus representantes. E tem os inspetores, que são eleitos por todos os profissionais registrados no CREA, né? Normalmente são de cada região. O agente conselheiro tem uma jurisdição, vamos dizer, em todo o estado. Então, só para ter uma ideia, as instituições que tem aí, tem a dos engenheiros eletricistas, tem os sindicatos de engenheiros, tem a Associação dos Engenheiros de Segurança, Instituto de Engenharia do Paraná, e das universidades tem a nossa Federal do Paraná, o TFPR, Positivo, Ponta Grossa, PUC. Então, tem várias entidades aí. O que a gente chama de entidades de classe, como a nossa, né, a dos engenheiros eletricistas, elas são associações de profissionais que representam interesses, né, de algumas áreas, né? Elas podem ser mistas ou podem ser específicas, né? A nossa de engenheiros eletricistas é somente de engenheiros eletricistas, e a nossa representação é bem específica. O Instituto de Engenharia do Paraná, por exemplo, ele tem representantes da área civil, elétrica, mecânica, de todas as áreas, né? Existe uma diferença aí, passando rapidinho, né? Mas os conselhos profissionais, a gente é compulsória a nossa adesão a um conselho profissional. As entidades de classe é uma questão facultativa, né? Você pode participar, você pode ir lá, trabalha em desenvolvimento da profissão, muitas vezes tem a questão de você aumentar o teu relacionamento, né? Então, mas é facultativo, é opcional você aderir a uma entidade de classe. E aos sindicatos também, né? Em muitos locais, se você for trabalhar como empregado, pode ser que você tenha que ser obrigado a se filiar a algum sindicato. Se você for um empresário, não necessariamente, né? E falando aqui, tem o CREA Júnior, que isso acho que cai bastante para vocês aí. É um programa bacana do CREA Paraná, que busca trazer os estudantes para perto do CREA, para poder, na hora que iniciar a sua vida profissional, ter um maior conhecimento, poder participar mais dessas questões da vida profissional. E tem aí o site do CREA Júnior para vocês conhecerem um pouquinho mais aí. Os canais aí de acesso ao CREA Paraná, né? Coloco aí rapidamente. Aí depois também quero falar um pouquinho aí sobre a nossa associação, né? Associação Paranaense de Engenheiros Eletricistas, né? Esse quarentinha do lado, ela está fazendo 40 anos de atividades, né? Foi fundada em 2 de agosto de 84, praticamente quando eu me formei aí, né? Então, tô quase a idade da associação. E ela, na verdade, nasceu, como eu tinha comentado para vocês, para unir os profissionais para a defesa dos interesses da classe, para buscar oportunidades de aprendizado e crescimento. Naquela época, praticamente só existia engenharia civil sendo representada no CREA Paraná, e aí, com isso, a coisa foi crescendo, né, buscou-se uma forma de representar os interesses dos engenheiros eletricistas, e exatamente para ter essas mudanças, valorizar, para que
essa atividade nossa no campo profissional, ela realmente, a sociedade tem um reconhecimento formal de que você tenha lá um engenheiro eletricista por essas atividades, né? A APE, ela tem uma cadeira lá no Conselho do CREA desde 1989, né? Foi a primeira representação. Hoje, a gente tem 3 conselheiros, né? Um deles está sendo reeleito, reconduzido agora, já no dia 10 de dezembro. E hoje, 2 diretores da PE representam o Instituto de Engenharia do Paraná. Eu represento o Instituto de Engenharia, mas sou presidente da associação, e temos mais um outro colega também que está lá. E temos mais ainda uma conselheira, que é da PE, que é indicada pela Universidade Positivo. Então, hoje a gente representa, né, 1/4, 25% da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica do CREA, que é a segunda maior, né? A maior representação dentro da Câmara da Elétrica é o Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Eu acho uma coisa bacana também, até com o conhecimento de vocês, né? Dentro do Conselho Federal, ele tem uma forma diferente de ter os seus representantes. Então, tem um representante de cada modalidade, e esse representante ele vai mudando, a cada 3 anos ele muda de estado, né? Então, agora no ano que vem, depois de quase 20 anos, vai voltar ao Paraná a cadeira para engenharia elétrica, né? Então, a gente está trabalhando para justamente eleger um representante que seja um bom representante da engenharia elétrica para representar o Paraná, né? A engenharia elétrica do Paraná estando representando os engenheiros eletricistas do país inteiro lá no Conselho Federal, né? Então, aí eu estava comentando aqui, né, que essa diretoria nossa, a que eu estou representando hoje, a gente começou esse ano. Temos aí um plano de trabalho bacana, né? Até como curiosidade, né? Como hoje foram homologadas as candidaturas para essa eleição do representante, é a primeira vez que nós vamos ter 4 chapas disputando essa vaga de representante na Câmara da Elétrica, né? É uma coisa bacana, a gente vê que quanto mais a gente conseguir movimentar, conseguir estar perto das pessoas, é sempre melhor, né? Então tem aí como é que são nossos canais de comunicação, né? Então, indo mais rapidamente aqui, né? Desculpem a pressa aí, mas tentar falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho, né? Aí na visão nossa da Associação Paranaense de Engenheiros Eletricistas, né? Então, eu coloco assim que o que a gente tem visto, as principais tendências, o que a gente mais tem ouvido aí, né, em termos de mudanças, acho que o primeiro ponto é sustentabilidade, né? São grandes áreas, né? A engenharia de dados e a indústria 4.0, né? Então, falando de cada um desses pontos, né? Primeiro da engenharia verde, quando a gente fala em sustentabilidade, desculpe se eu estiver falando algo que seja meio repetitivo, né? Mas a sustentabilidade é uma capacidade de atender, né? Lendo bem ali, atender as necessidades do presente sem comprometer as futuras gerações. Então, não vamos destruir o mundo agora e depois, né? Para os nossos descendentes aí acabar não deixando nada, né? E quando a gente fala em sustentabilidade, existe um tripé, né, que é conhecido no mundo inteiro, né? Tri-Bottom Line, que ela envolve as questões, como eu coloquei, crescimento econômico sustentável, minimizando impactos ambientais e promovendo justiça social. Mas ao longo dos últimos 5, 6 anos, surgiu até uma sigla que vocês, não sei como é que vocês têm ouvido aí dentro da universidade, mas hoje nas empresas, principalmente as empresas de médio porte para cima, virou uma palavra aí, meio um jargão comum, que é o tal do ESG, né? Não sei se vocês sabem exatamente o que quer dizer o ESG, né? Mas é uma sigla em inglês que, se a gente puxar aqui para o nosso português, né? Elas colocam as 3 dimensões, né? Do ambiental, social e governança, né? E eu até vou, né? Estou aproveitando um tema que eu apresentei há poucos dias atrás, poucas semanas atrás, lá na Universidade Positivo. Eu quero falar só um pouquinho, porque falar sobre questões ambientais e sociais é o que é mais comum a gente ouvir aí nas palestras e, né, nos comunicados. Governança pouca gente fala, né?
Então, eu quero só trazer talvez uma coisa diferente que eu tenho sempre comentado, né? Falar sobre um chamado Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa. Quem publicou isso é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, é um instituto referência no Brasil e internacionalmente, como utilizado nas bolsas de valores. Então, é um instituto de altíssimo nível, né? Então, normalmente, principalmente empresas listadas em bolsas de valores, seguem as publicações do IBGC. E ele tem um dos itens que ele mais fortes é a questão dos princípios da governança corporativa, né? Esses princípios eles permeiam, né, todos os trabalhos que são feitos desse instituto. Sempre quando se fala em governança, sempre tem que estar atrelado a esses princípios, né? E até porque eles se aplicam a qualquer tipo de empresa, se ela é privada, se ela é pública, se ela é média, se ela é pequena. Então, são princípios que a gente pode aplicar, inclusive, na nossa vida privada, né? Então, é o alicerce, né? A base da boa governança são essas práticas. E os princípios são esses aqui, né? Não vou ler cada um deles, né? Integridade, equidade. Tem um outro que se chama accountability, que, na verdade, não existe uma tradução para o português, como marketing ou como compliance, né? Mesma coisa, accountability, que no português a gente tem usado responsabilização. Tem a questão da transparência e depois tem ali aquele ponto da sustentabilidade. Eu quero dar um zoom aqui só na sustentabilidade, exatamente pela abordagem que muda um pouco do que o normal que a gente olha, né? Que ele começa dizendo que as empresas têm que zelar pela viabilidade econômico-financeira da organização, né? Ela precisa reduzir o que ele chama de externalidades negativas dos seus negócios, né? Então, quer dizer, eu tenho que estar sempre olhando, né, sempre estar alerta para as questões negativas que possam interferir no meu negócio, mas eu tenho que também estar com meus olhos abertos para as oportunidades, né? Tenho que olhar sempre as questões, o que ele chama aqui dos capitais, né? Capital financeiro, manufaturado, intelectual, humano, social, natural, reputacional, e sempre olhar no curto, médio e longo prazo. Se eu hoje sou um empresário e quero que minha empresa, né, eu posso deixar lá para todos os meus descendentes, pode deixar uma boa herança, em termos de, pode ser financeiros, mas uma herança de pessoa, né? Eu tenho que também olhar não somente o que vai acontecer amanhã, mas olhar lá para frente, né? Então, coloca aqui que acho que é o ponto, né? Nessa perspectiva, é necessário compreender que as organizações atuam em uma relação de interdependência com os ecossistemas social, econômico e ambiental. Então, sempre quando eu falo em sustentabilidade, sempre quando vocês ouvirem a sigla ESG, que normalmente todo mundo fala, né, no que é o social e o ambiental, eu trouxe aqui uma observação né, uma dessas conselheiras do IBGC, falando somente do G, né? É essencial lembrar que sem uma governança sólida, não há como a empresa ser genuinamente comprometida com os princípios ESG, né? Se eu não tiver dinheiro para pagar questões sociais e, e ambientais, né, elas não vão acontecer. Então, tem que olhar no todo, né? E é preocupante observar que muitas vezes o G do ESG é negligenciado ou tratado de uma mera formalidade. Então, muitas vezes pela pressão, né, dos outros itens, as empresas muitas vezes deixam de lado e às vezes acabam não tendo o sucesso esperado. Então, é mais assim para ter uma visão um pouco diferente, porque agora eu vou entrar na questão do ESG, que eu acho que é onde entra cada vez mais a engenharia presente, né? Eu acho que o tema que mais se fala hoje são as mudanças climáticas, né? A redução aí dos gases de efeito estufa, a redução da dependência de combustíveis, né? E cada vez mais forte a gente falar, cada vez mais os países precisam de energia e cada vez mais energias renováveis, né? Então, hoje a matriz energética do Brasil, a matriz global, ela é predominantemente fóssil, né? Porque a maior parte da energia do país ela está ligada aí ao petróleo, né? E talvez
né, a energia elétrica tem um percentual não tão expressivo assim ainda, né? Mas falando em termos de matriz energética, mas relacionados à energia elétrica, nós temos muito mais de 90% de fontes renováveis, né? Temos as hidrelétricas, que durante muitos anos e até hoje são a base de todo o sistema elétrico brasileiro, né? O Brasil é um dos poucos países no mundo que tem um sistema elétrico interligado, quer dizer, a gente está aqui hoje, né, todo mundo assistindo, todo mundo conectado na rede da Copel, e a nossa energia está vindo lá sei lá, do Tocantins, está vindo das eólicas lá do Nordeste, né? Então hoje o sistema é totalmente interligado, né? E as eólicas tiveram uma outra época antes das solares, né? Assim, talvez começaram a desbravar essa questão dessas energias renováveis, assim, fora das hidrelétricas, né? Então, isso foi lá em 2001, quando teve a primeira crise de energia no país, onde muitas empresas sofreram muito, tivemos racionamento de energia, muitas vezes foram necessários, algumas regiões do país foram necessários cortes, e aí começaram a surgir as eólicas, e surgindo com um custo muito alto, foram criados diversos incentivos, e assim a eólica foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje tem uma representatividade muito grande, mas o que tem acontecido ao longo do tempo, e um tempo muito mais recente, é o crescimento das fontes solares, né? As fontes solares, elas realmente, pela facilidade, pela rapidez de instalação, elas têm crescido muito. Com o problema hoje em dia dessas fontes solar e eólica não terem, elas terem né, sem sol ela não gera, sem vento não gera também. Então nós já temos tido aí muitas discussões aí em termos no país, o que se chama muitas usinas existe uma briga muito grande, uma discussão muito grande no setor elétrico, porque elas são obrigadas a terem algumas restrições de operação, porque em alguns momentos elas continuam gerando demais e acabam tendo mudanças muito abruptas, e acabam muitas vezes tendo impacto no sistema elétrico como um todo, né? Então a discussão é bastante intensa e teremos muitas mudanças aí no futuro com relação a essas duas fontes aí. E eu quero comentar, né, já que nós estamos falando do futuro, né? Acho que tem algumas fontes aí que ainda estão começando, né? O biogás e o hidrogênio, né? O biogás, eu tenho uma experiência pessoal, né? Talvez, talvez muitos não saibam, né? Mas hoje é uma coisa que está muito comum quando você pensa, vou comprar lá um painel solar, vou instalar na minha casa, vou montar uma empresa que para fazer essas instalações, mas as regras que existem hoje para fazer conexão de painel solar em residência, elas nasceram de uma demanda para conexão de, de aterros, né? Aterros em fazendas no oeste do Paraná, a partir da possibilidade de conexão do biogás. Então, isso é coisa de 2007, particularmente eu que acabei coordenando esse projeto, né? Foi o primeiro projeto do Brasil para conexão de gerador na baixa tensão, porque até então não existia nenhuma possibilidade de conexão na baixa tensão. E a gente fala muito em sustentabilidade, talvez assim possa parecer que isso seja uma coisa assim muito distante, mas só para vocês saberem, né, quando a gente levou esse projeto lá para a ANEEL para possibilitar a conexão de geração na BT, era para evitar problemas ambientais em reservatórios de usinas, né? Então, a ideia era levar lá para estimular que os produtores da região oeste do Paraná passassem a ter um aproveitamento melhor
dos resíduos, dos dejetos de animais, lá, criação de porco, criação de boi, né, e essas coisas, fazer os seus biodigestores, desses biodigestores eles poderem conectar geradores na baixa tensão e poderem gerar energia para eles e para, né, hoje a gente fala muito de exportar energia, mas então veja, é 2007, o biogás ainda não é uma fonte que está extremamente, que está à frente ainda dos grandes projetos, mas para vocês terem uma ideia, o governo do estado do Paraná ele tem aí um projeto estratégico junto do governador para estimular a produção do biogás. E aí eu também falo do hidrogênio, hidrogênio verde, né, que você pode ter, o biogás pode ser uma das fontes, né, para fazer a geração do hidrogênio, como água também. Então, por enquanto, são estudos ainda, em outros países a coisa tem uma certa evolução, mas aqui ainda a gente diria para vocês assim que todo mês tem algum evento de alguém tratando, discutindo sobre biogás e hidrogênio. Então, podem ter certeza que muito em breve a gente vai começar essa mesma mudança, assim, só para a gente falar em termos de tempo, né? Eu lá em 2007, quando eu passei muita vergonha, né? Eu sempre me autodenominava um ET, né? Porque quando eu falava para as pessoas que poderia conectar um gerador, só para vocês terem uma ideia, o primeiro empreendimento que teve geração, foi o primeiro empreendimento, foi o primeiro passo aí para um gerador regulamentado, o gerador era a partir do biogás, mas era um motor de Santana. Talvez muitos de vocês nem saibam que carro que é esse, né? De tão velho que é, né? E, mas isso eu estou falando lá em 2007, né? Ninguém dava mínima importância para isso, né? Então aí se passaram aí pouco mais de 25 anos e hoje se transformou no que a gente tem esse crescimento estratosférico aí dos painéis solares. Eu acho que vai chegar, talvez daqui 5, 10 anos, a gente vai ter também uma outra oportunidade de trabalho aí, tanto no biogás quanto no hidrogênio. E uma outra questão que eu acho também que vai ser que com certeza vai ser uma mudança grande, né? Porque eu tive, inclusive, terça-feira, estive numa reunião com empresários aí, várias indústrias, junto com a Federação das Indústrias do Paraná, e hoje o que acontece? Você tem todas as empresas trabalhando aí com equipamentos importados, equipamentos de topo de linha, equipamentos com uma tecnologia extremamente alta, e aí você tem aí muitas empresas talvez mal atendidas, né? Quem dá quem atende, quem dá consultoria, quem sugere soluções, talvez não consiga enxergar uma gama de soluções, né? Mas com certeza uma das que vai garantir melhorias aí, principalmente a questão de produção, questão de qualidade de energia, vai ser a questão das baterias, né? A Copel tem trabalhado bastante, junto com várias empresas do setor, indústrias, concessionárias, para cada vez mais as baterias estarem presentes, né? Foquei um pouco mais nesse tema aí, né? A outra questão que a gente vê para frente é a questão de engenharia de dados, né? Inteligência artificial, que cada vez mais está presente, né? A gente chama, eu particularmente falo de inteligência artificial, mas como já passamos por tantas, uma das últimas áreas que eu trabalhei aqui foi na área de gestão de ativos dentro da Copel, era uma área nova, uma área que ainda tá começando, né? Então a gente já estava conhecendo empresas fornecedoras aí de soluções que a gente acaba tendo uma gestão, acaba conhecendo, acaba tendo uma visão, conseguindo dar treinamento, tudo com sistemas aí até tanto de inteligência artificial quanto para propiciar melhorias, propiciar, vamos dizer, crescimento tecnológico e também para operação, né? Então, coloquei só alguns exemplos aí de coisas né, que a gente pode trabalhar com inteligência artificial, né? E vou também para a indústria 4.0, né?
que a gente tem chamado de quarta revolução industrial, né? Vamos ter cada vez mais as fábricas inteligentes, operações eficientes, empresas flexíveis, sustentáveis, como eu falei bastante aqui, né? A gente hoje, talvez para vocês seja mais comum, né? Hoje, né, vocês estão mais, com certeza, mais atualizados que eu aí em determinadas coisas, mas também há uma certa época aí a gente falava de internet das coisas, parecia uma coisa tão distante, né? Hoje você já tem prédios aí que você já compra ele com, você já você vai lá, quer deixar teu apartamento lá em Camboriú todo com a temperatura ideal, todo pronto, com uma série de coisas que você queira fazer, você daqui você já programa, quando chegar lá já está tudo pronto, né? Algumas simulações, questão de modelagem de sistemas, soluções, questão do Big Data, de análise de dados, para grandes massas de dados para você ter soluções, né? E eu acho que, ao invés de falar tanta coisa disso, trazer até mais um exemplo prático, né, dessa questão de indústria 4.0. Eu peguei um slide aqui que foi apresentado na semana passada, né? A Copel apresentou lá fiz lá o que ela chama de Copel Day, onde ela apresentou várias facetas de, né, toda a área de atuação da Copel. E eu acho importante destacar aqui um projeto que foi pioneiro no Brasil, eu também tive uma certa participação nisso, né, que é a questão da rede elétrica inteligente, né? Hoje em dia, já tem mais de 1 milhão de medidores instalados, esses medidores são todos conectados, esses medidores permitem uma interface entre todos eles. As regiões do Paraná que estão conectadas são essas regiões aí que estão embaixo aí do Paraná, oeste e sudoeste. E o que eu achei interessante nesse slide, eu trouxe para cá, tem a ver com aquele. Talvez quando eu comecei a falar para vocês do tal do ESG, talvez não tivesse muito sentido, mas quando a gente estava trabalhando nisso aqui, nesse projeto, né, a gente sempre tem um primeiro olhar, né, a hora que eu tiver todos os medidores da Copel, todos eles interligados, conectados, todo mundo poder fazer a gestão desse equipamento, poder ter acesso ao meu medidor, eu poder saber minha curva de carga, eu poder fazer a Copel, né, no caso que eu coloquei aqui, ela poder fazer a leitura, ela deixar de mandar um leiturista lá passar no medidor, fazer a leitura, anotar o número, né, para depois mandar isso para, né, para consolidar dentro do sistema, para depois gerar, para depois aí, né, devolver para ele emitir a fatura no local, para emitir a fatura depois. Se eu somar, então, né, o ganho que eu vou ter com isso, né, esses valores da semana passada, algo em torno de 7,6 milhões de reais. Aí também, no momento que, né, que o cliente, lá, o consumidor, não pagar a sua conta, eu posso desligar remotamente, né, então isso também daria mais uma economia, pouco mais de 8 milhões de reais, né? Então, isso é uma parte financeira, né? É uma análise financeira que foi feita. Mas o que é interessante eu colocar, né? A Copel sempre está olhando quantos mil quilômetros, no caso 4.000 quilômetros rodados, que ela vai deixar de rodar, que ela vai estar contribuindo com o meio ambiente, vai estar deixando de gerar gases de efeito estufa, né? E está melhorando, né, a condição do meio ambiente para o país, trazendo uma tecnologia nova, né? Então, eu coloco sempre isso, né? Talvez alguns tenham estranhado a minha primeira abordagem lá no ESG, mas uma forma cada vez mais inteligente, cada vez os profissionais que tiverem essa visão de poder trazer essas melhorias financeiras e sempre conseguir trazer junto com isso, aprimorar questões da sustentabilidade, esse vai ser o profissional com extremo reconhecimento, né? O meu tempo está chegando no final, então andando um pouquinho mais aqui, né? Mas quero falar do perfil do engenheiro, né? Então, para 2024, né? Então, acho que essas qualidades que o mercado ele cada vez mais vai exigir, né? Então, quanto mais você tiver atento a essas questões, certamente o seu currículo vai ser melhor, vai ter um melhor olhar, né, pelo seu contratante, como também para, né, eventualmente você pode ter a sua vertente empresarial e poder, né, estar à frente dos seus empreendimentos. Então, inovação é a palavra do momento, né? Ainda já faz algum tempo que a gente tem isso, mas é a grande palavra.
a gente ter cada vez mais habilidades multidisciplinares. Eu coloquei em gestão de projetos, isso é imprescindível, né? É muito comum a gente, quando está estudando, e eu confesso para vocês, a minha engenharia econômica, quando eu fiz, eu achava que era uma matéria fria. Onde é que eu vou usar esse negócio? A minha questão é engenharia. Mas está lá, a apresentação que eu fiz aí na semana passada na Universidade Positivo, justamente estava sendo falado sobre gestão de projetos. Como isso está assim, interagindo cada vez mais nas empresas, e teve lá uma empresa, uma multinacional, mostrou muito bacana como é que eles utilizam todas as etapas, né, do gerenciamento de projetos, como uma outra empresa menor, uma empresa pequena, que tinha lá suas dificuldades, mas ele acabou tendo um olhar sobre gestão de projetos, e ele acabou hoje dando um salto, né? A empresa cresceu muito. Quando eu falo de gestão de projetos, entra na questão de finanças e questão até de comunicação do teu negócio, né? Para aquele engenheiro que for trabalhar como empregado, vai ter equipes, cada vez mais tem que pensar na liderança e trabalho em equipe, tem que ter uma boa comunicação, desenvolver a nossa inteligência emocional, quer dizer, o bom relacionamento, fazer com que as pessoas consigam fazer o seu melhor e se sentirem satisfeitas. Temos que ter sempre conhecimento técnico. Se você não tiver conhecimento técnico, as pessoas não vão te respeitar. A avaliação de riscos é uma coisa também, a gente tem falado isso há menos de 10 anos no país, mas isso já, em outros países, já é uma coisa que está no DNA, já está no dia a dia das pessoas, das empresas, é fazer a avaliação de riscos, né? A questão do empreendedorismo, acho importante cada um sempre olhar essa oportunidade de poder crescer, né? Hoje está muito comum a questão das startups e a inovação como diferencial competitivo. Nunca podemos deixar de olhar para o nosso networking, as redes sociais profissionais, a gente poder trabalhar na construção da carreira, ter sempre uma formação continuada, a gente ter as pós-graduações, especializações, cada vez mais olhar nas certificações internacionais e estar sempre, né, o lifelong learning, né, estar sempre trabalhando, olhando uma forma de estar estudando, olhar a internacionalização da carreira. Hoje, cada vez mais, eu tenho meus amigos, né, os filhos todos buscando uma formação aí fora do país, buscando oportunidades, certificações, né? E eu acho que aí, né, acho que já está chegando no final, aí a gente tem que ter flexibilidade para poder entrar as dificuldades e buscar aí formas de conseguir resolver os problemas, ser resiliente, não precisa desistir no primeiro ataque, a gente precisa ter disposição, a gente tem que ter confiança em nós mesmos para poder chegar nos nossos objetivos, ter a proatividade, estar trabalhando, estar indo atrás, né, ainda enquanto estudante, buscar coisas novas e, né, finalizo aí sempre deixar a sua marca pessoal, né, uma reputação sólida com ética, competência e inovação. Deixa eu ver se tem mais um slide, não tem mais, né?